Salve, salve, alunos do 8º ano do Colégio MCE! Nesse vídeo de revisão, nós iremos abordar o Iluminismo, tal como seus principais eventos e características. O Iluminismo, ele é nada mais nada menos que um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa e ele defendia o uso da razão, ou seja, o Iluminismo era um movimento racionalista. E nesse sentido, ele recebeu essa denominação porque eles entendiam que a razão representava a luz e o antigo regime representava as trevas. E fora isso, eles pregavam uma maior liberdade econômica e política. O Iluminismo ele foi responsável por promover mudanças econômicas e sociais, baseados nas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Entre as principais causas responsáveis pelo surgimento do Iluminismo, nós podemos denominar o mercantilismo, nós podemos falar também como causa o absolutismo monárquico e principalmente o poder da Igreja Católica e as suas verdades reveladas por meio da fé. Dentre as suas principais características, nós podemos mencionar a liberdade econômica, ou seja, sem a intervenção do Estado na economia, o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de todas as coisas e o protagonismo de sua própria história. Fora isso, nós temos também a luta pelo avanço da ciência e da razão e o predomínio da burguesia e os seus ideais. O Iluminismo, ele oficialmente surgiu na Inglaterra, só que, porém, onde o absolutismo ele era bem mais forte, bem mais poderoso, era na França. Então, ou seja, o Iluminismo ele surge na Inglaterra, só que, porém, ele acaba se fundamentando como ideologia na França, onde o antigo regime, por meio do absolutismo do direito divino dos reis, se fazia presente. Em relação ao Iluminismo inglês, a principal figura é de John Locke. John Locke ele é considerado o pai do Iluminismo. A sua principal obra é o Ensaio sobre o Entendimento Humano, onde ele defende a razão, afirmando que a nossa mente é uma tábua rasa e sem nenhuma ideia. Ele defendeu a liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo. Ou seja, a principal tese de Locke é os direitos naturais: direito à vida, propriedade e igualdade. Outro importante pensador do Iluminismo, este já francês, foi Voltaire. Voltaire ele se destacou principalmente pelas críticas feitas ao clero católico e à intolerância religiosa e à prepotência dos poderosos. Tanto que o discurso do Voltaire é baseado justamente na ideia da defesa de liberdade de expressão. Outro importante pensador que nós temos também aqui na nossa lista é Montesquieu, cujo nome completo era Charles Louis de Secondat, Barão de Montesquieu, e ele escreveu um livro chamado O Espírito das Leis. E nesse livro ele defendeu justamente a divisão dos poderes em três: executivo, legislativo e judiciário. Outro importante pensador do Iluminismo é Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ele escreveu um livro chamado O Contrato Social, e nesse livro ele afirma que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Ou seja, ele defendia o voto universal como um principal instrumento de participação política. O Iluminismo ele acabou revolucionando diversos campos, inclusive a economia. Na parte econômica, nós temos a figura dos fisiocratas. Dentre eles, nós temos François Quesnay, que foi um importante representante da fisiocracia. A fisiocracia defendia uma ideia de um capitalismo baseado no setor agrário, sem a interferência do Estado. Outro importante pensador que nós temos é Adam Smith. Adam Smith ele foi o principal pensador e representante do chamado liberalismo econômico, que determina a seguinte ideia: o Estado ele é legitimamente poderoso se for rico. Para enriquecer o Estado, existe a necessidade de expandir as atividades econômicas do capitalismo. E para atingir as atividades capitalistas,
o Estado deve garantir a liberdade econômica e política para os grupos particulares. Para nós finalizarmos a nossa aula, nós vamos falar agora sobre os chamados déspotas esclarecidos. Bem, eles eram reis absolutistas, com medo de perder o governo ou mesmo a cabeça, e eles adaptaram algumas medidas iluministas sem alterar politicamente as suas monarquias. Dentre esses representantes, nós podemos mencionar o Frederico II da Prússia, o Marquês de Pombal em Portugal. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.